Irmãos, glória a Deus. Meu celular desligou aqui e são imprevistos que acontecem aí quando a gente faz esse tipo de transmissão ao vivo, amém? A gente estava bem no iniciozinho aí do nosso estudo bíblico, né? Então, a gente vai estar dando continuidade, amém? Queria que você nos ajudasse aí compartilhando, que colocasse mais uma vez lá no grupo da igreja, né? Visto que a nossa transmissão caiu e a gente está voltando agora, amém? Eu vou estar fazendo a leitura aqui do texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos estar lendo os versículos de número 16 e versículo de número 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. Nós oramos para que esta palavra venha falar conosco aqui neste lugar. Eu repreendo, Pai, tudo que venha tentar atrapalhar o nosso estudo, o nosso aprender da tua palavra aqui nessa noite. E peço, Deus, que a tua graça, que o teu amor continue sendo manifesto sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da palavra de Deus, né? E há uma importância muito grande em dominarmos a palavra de Deus. Quando eu disse aqui que vamos falar sobre a palavra de Deus, eu quero estar trazendo para você um breve estudo bíblico a respeito da Bíblia mesmo, né? Daquilo que nós conhecemos ser a palavra de Deus. É importante conhecermos a palavra de Deus, porque hoje nos nossos dias muitas pessoas estão se conformando em apenas com aquilo que escutam a respeito da palavra de Deus. Outras pessoas estão se conformando com fragmentos de textos da palavra de Deus, o que é muito complicado e muito perigoso, porque hoje, na verdade, muitos desses grandes pregadores que existem por aí pegam fragmentos de textos bíblicos para ensinarem ou passarem para frente apenas aquilo que os convém. E nós não podemos ter a Bíblia apenas em fragmentos ou apenas em aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus de uma forma geral, como um todo, não é? Nós não podemos, irmãos, escolher entre permanecer com uma boa palestra, com um pregador que nos faça rir, com alguém que nos venha dar algum entretenimento, ao invés de termos a palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. A escolha da igreja hoje no século 21, ela está sendo uma escolha errada, porque a igreja tem por bom pregador não é aquele que usa a Bíblia. A igreja tem por bom pregador aquele que faz mais graça. A igreja tem por bom pregador aquele que dá mais entretenimento, que oferece maiores variedades. É claro que na atual circunstâncias que nós vivemos, mesmo o pregador biblista, né, que a sua mensagem é recheada de Bíblia, é recheada da palavra de Deus, ele precisa usar de artifícios, de ferramentas, para que ele possa ensinar com mais eficácia a essa palavra, né? Mas não é bem isso que a gente tem visto por aí. A gente tem visto homens que não conhecem a Bíblia ensinando aquilo que convém de uma forma apenas para atrair, né? Então, quando nós vamos falar um pouco aí a respeito desta palavra de Deus, nós precisamos pontuar algumas coisas. Então, nosso intuito hoje, com esse breve estudo bíblico, é deixar para você aqui algo relacionado a essa palavra de Deus, a Bíblia. Então, eu preciso pontuar algumas coisas. A primeira delas, né? A Bíblia, ela não tem, até pelo texto que nós lemos aqui, ela não tem o caráter de responder perguntas como de onde vieram os dinossauros, por exemplo, né? Embora dentro da teologia a gente consiga uma explicação histórico-teológica e conseguimos posicionar, não é, os dinossauros, a extinção dos dinossauros dentro do conteúdo bíblico, né? Que aí vai ficar para um outro estudo, ou então você pode me perguntar que eu tenho a resposta para você. Mas a Bíblia em si, ela não foi escrita para responder esse tipo de pergunta. A Bíblia ela não foi escrita para responder com quem Caim casou, com quem os filhos de
de Adão se casaram, né? Se era só Adão e Eva, com quem ele se casou? Embora, teologicamente, a gente consiga uma resposta para te dar, né? Eu estou fazendo perguntas aqui, talvez, para que futuramente você me procure mesmo para me tentar sanar essas dúvidas suas, né? Mas assim, realmente, teologicamente, a gente consegue pontuar essas respostas, mas esse não é o objetivo da palavra de Deus, né? O objetivo da palavra de Deus foi deixar relatado os pontos principais da história para que o ser humano entendesse o agir e o operar de Deus ao longo dos anos, né? Então a história, ela está dentro da Bíblia de forma muito resumida. Só para você ter ideia, de Gênesis capítulo 1 até o último versículo do capítulo 11 de Gênesis, são 6.000 anos de história, aproximadamente, resumidos em 11 capítulos. Ou seja, é muito pouco capítulo para contar, né, a quantidade de histórias que aconteceu ao longo desse período. Quando Moisés faz esse relato, ele faz ali um relato para que tivesse os principais pontos dessa trajetória registrados e isso não se perdesse ao longo do tempo, mas não era o objetivo, não era responder essas questões. Inclusive para a teologia, para a história de Israel mesmo, para o cumprimento do projeto de Deus sobre a vida do ser humano, a Bíblia começa em Gênesis 12:1 com a chamada de um homem, Abraão, para que Deus preparasse um povo e aí através deste povo mandasse o seu filho e através do seu filho resgatasse o homem dentro do princípio que Adão perdeu lá do Éden, né? Então, ou seja, a Bíblia ela não foi escrita para me responder algumas curiosidades, embora, repito, a teologia consegue me responder essas curiosidades, né? A Bíblia foi escrita para que o homem fosse conduzido à santidade. Dentro do texto que nós lemos aqui, nós encontramos já os objetivos a qual a palavra do Senhor, ela foi escrita e foi deixada para nós, né? Em primeiro lugar, eu preciso entender que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, da primeira letra até a última letra, da primeira palavra até a última palavra, ela é 100% inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né, que ao longo da história usou homens como ferramentas para que esta palavra fosse escrita, né? O que significa a palavrinha inspirar? Quer dizer que o homem inspirou de algo que estava fora, ele trouxe para dentro, né? Do Espírito de Deus, ele trouxe para dentro dele e colocou num papel. Então, assim, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. Em todos os textos, em todos os versículos, até quando o diabo está falando lá para Jó, é inspiração divina. Está lá porque o Senhor estava no controle para que aquele texto bíblico estivesse lá. Não existe em nenhum versículo bíblico uma parte carnal, 100% humana ou diabólica. Todo o texto bíblico é inspirado por Deus e ele está lá porque Deus inspirou para que ele estivesse lá. É importante ressaltar o seguinte, que esses homens que escreveram a Bíblia, que foram em torno de 40 homens, né, de Gênesis a Apocalipse, nós temos 40 escritores bíblicos. Esses 40 escritores bíblicos, na sua grande maioria, eles não se conheceram. Na sua grande maioria, eles não conviveram um com o outro. Eles viveram em épocas diferentes, em tempos diferentes, viveram sociedades diferentes. Muitos deles não tiveram acesso aos escritos de outros grandes homens de Deus. E outra coisa, outro fator importante que demonstra o controle de Deus na formação da Bíblia. Esses homens que estavam escrevendo a Bíblia, 90% deles não sabiam que o que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus, né? Você tira aí por exceção, eu falei 90% que ainda é um número baixo, né? Vamos pôr 95%, porque com exceção de Moisés, né, que está escrevendo ali, sabendo que o que ele está escrevendo é a Torá, é a lei de Deus, e João, o evangelista, ao receber a visão do Apocalipse, né,
Ele sabe que o que ele está escrevendo é uma visão de Deus e aquilo seria uma fala de Deus à igreja. Os demais homens não sabiam que o texto que eles estavam propondo ali naquele momento era de fato um texto que posteriormente, faria parte da palavra de Deus. Então, ou seja, esses 40 escritores bíblicos, além de não se conhecerem, eles não tinham essa consciência, porque se tivessem, se soubessem dessa consciência, talvez dariam lugar à carne e colocariam algo que eles gostariam de colocar, No entanto, não foi assim que Deus trabalhou na vida desses homens, Então, ou seja, eles escreveram o texto sem saber que aquilo era a palavra de Deus. Então, esses 40 escritores que não se conheceram, eles estão espalhados dentro de um período de 1500 anos, A Bíblia, entre o seu primeiro escritor, Moisés, até o último escritor, João o Evangelista, são aproximadamente 1500 anos. Nós temos uma linha de história de 1500 anos, onde esses 40 homens estão esparramados ao longo dessa linha histórica, Então, ou seja, para que a palavra de Deus fosse escrita, não foi simplesmente a turminha reuniu numa sala, gente, estamos precisando da Bíblia aqui, vamos escrever aqui, para o povo poder seguir. Não foi assim. Aconteceu assim com outros homens no decorrer da história, que fundaram as suas próprias religiões e precisavam dos seus próprios escritos. Então eles fizeram assim, entraram para dentro de uma salinha, copiaram e falaram, isso aqui que a nossa religião vai seguir. O cristianismo, ou aqueles que servem a Deus, não foi dessa forma. A palavra de Deus foi sendo formada ao longo do tempo, ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Só para você ter ideia, quando nós chegamos no período de Jesus, nós temos reunido pelos escribas e fariseus o Antigo Testamento, que era separado da seguinte forma: o Antigo Testamento trazia o Pentateuco, depois ele trazia os livros antes do exílio babilônico, aí ele trazia os livros poéticos, e depois dos livros poéticos ele trazia os livros pós-cativeiro babilônico, que no período de Jesus nós chamamos de a lei e os profetas. Jesus faz uso desse material, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, enquanto ele pregava, porque era um material que ele tinha disponível para a pregação, para a interpretação da lei que ele deu, que ele usou nas sinagogas, os rolos que ele abriu na sinagoga, o texto que ele citava quando ele ia pregar, dando veracidade, dando autenticidade e inspiração a esse texto. O fato de Jesus usar o Antigo Testamento, que tinha sido formado pelos estudiosos da Bíblia, pelos escribas, pelos fariseus, no período do Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, o fato de Jesus usar e dar credibilidade como lei, como a lei e os profetas, que é o termo usado por Cristo, já demonstra para nós que aquela formação era verídica, que aquela formação era original. Aí Jesus prega, morre, ressuscita, vai embora, os discípulos começam a igreja, e essa igreja começa a caminhar, e ao longo do tempo que essas igrejas foram se abrindo, Paulo escreveu cartas, os primeiros líderes da igreja também escreveram cartas. Houve uma necessidade, daqueles discípulos, daqueles apóstolos que caminharam mais perto do Senhor, relatarem também os milagres de Jesus, fazerem uma espécie de biografia, para que tudo aquilo que aconteceu ficasse registrado, não se perdesse ao longo do tempo. Então vários homens escreveram sobre a biografia de Jesus. 4 se destacaram de forma mais eficaz, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas ainda escreve o livro que relata a história da igreja, o início da igreja naquele tempo. Depois Paulo, Tiago, Apolo escrevendo aos Hebreus, entre aspas, porque até então a gente acredita ser Apolo, Judas, Pedro, João, são homens que escreveram também cartas enviadas, endereçadas a igrejas que eles abriram, ou a igrejas existentes dentro daquela época, Então, com o passar do tempo, várias cartas foram escritas, várias igrejas foram abertas, vários textos foram deixados, até por volta do 5º século, por volta do ano 500,
Quando nós chegamos por volta ali do ano 500, a igreja tinha muito material, e aí ela tem a necessidade de estabelecer qual seria o seu material de uso, né? Por volta do ano 500 depois de Cristo. Então a igreja se reúne num conselho, que historicamente aqui agora me fugiu o nome do conselho, e ali eles formam o cânon bíblico, né? Cânon por quê? A palavrinha cânon significa vara de medir. Os líderes da igreja, os estudiosos da igreja, diante de oração e muita consagração e jejum, eles estabeleceram critérios que os livros bíblicos deveriam conter, e então eles pegaram os livros, as cartas, né, que haviam entre os documentos da igreja, que se encaixavam dentro daquelas medidas, e formaram então um Novo Testamento, para que a igreja não ficasse assim, ora acredita numa coisa, ora acredita em outra coisa, né? E tudo isso, é claro, debaixo de muita direção de Deus e do Espírito Santo, e de fato o Espírito Santo estava no controle dessa situação, e aí então foram agregados aquele material usado por Jesus, o Antigo Testamento, foi agregado agora o material do Novo Testamento, né? De Mateus até Apocalipse, então foi agregado aí dentro do cânon bíblico. Aí talvez você se pergunte assim, pastor, esse cânon foi de Deus? É claro que foi. A maior prova que nós temos que esse cânon foi de Deus é a própria subsistência do Novo Testamento até os nossos dias atuais, né? Algumas provas históricas, por exemplo, quando a imprensa foi inventada por Gutenberg, o primeiro texto impresso em papel foi a Bíblia, e não foi só o Antigo Testamento, foi a Bíblia composta por Antigo e Novo Testamento. Então a subsistência desse texto bíblico incontaminado até os nossos dias é prova de que Deus estava no controle do cânon bíblico, né? As duas obras mais antigas do mundo que perpetuam ao longo dos séculos é a Bíblia, a palavra de Deus, e as obras de Shakespeare, né? Embora as obras de Shakespeare sofreram muitas adaptações, sofreram muitas alterações, acréscimos, as histórias de Shakespeare ganhou outras óticas, outras versões, né? Versões mais modernas, e no entanto a Bíblia, a palavra de Deus, ela permanece intocada e ela permanece pura até os dias atuais, né? Essa subsistência, essa força ao longo dos séculos demonstra para nós que Deus estava no controle do cânon bíblico quando ele foi formado, né? Então, ou seja, essa é a palavra de Deus que nós temos, né? Essa formada no Antigo Testamento até o período de Jesus, e depois a que foi formada por volta do 5º século, do ano 500 aí depois de Cristo, através do cânon bíblico. Juntando essas duas etapas, então, nós temos a palavra de Deus. Assim como o próprio texto que nós lemos aqui diz para nós, ela é a palavra de Deus. Ela não é apenas 100% inspirada, como na sua totalidade ela é Deus falando aos seres humanos na terra. É importante eu ter isso no meu coração. Presta atenção, meu irmão. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é na sua totalidade a palavra de Deus, né? É uma heresia. São ensinamentos errados, errôneos, que afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, porque se ela contivesse a palavra de Deus, nós estaríamos atribuindo parte de sua escrita a homens, a geração humana. E, no entanto, isso não é atribuído a homens, isso é atribuído a Deus, porque ela é 100% inspirada pelo Senhor. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a verdadeira palavra de Deus, amém? Ela é a palavra de Deus. Eu preciso entender que esses homens, que, como eu disse aqui, não tinham conhecimento daquilo que eles estavam escrevendo, mas no momento que eles estavam escrevendo, quem estava direcionando eles dentro daquela escrita era o próprio Espírito Santo de Deus, né? Tudo o que eles fizeram, eles não fizeram por vontade própria, eles fizeram por vontade do Espírito Santo de Deus.
Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que entender que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus 100% inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando é a Bíblia que está diante dos nossos olhos, é a verdadeira voz de Deus falando aos nossos corações. Abre um parêntese. Isso aí precisa até me arremeter a um certo grau de responsabilidade. Por exemplo, quantas vezes nós não prestamos reverência à palavra de Deus quando ela está aberta, quando ela vai ser lida, não é? Hoje, muitas vezes, dentro da igreja, a palavra de Deus está aberta, tem alguém lá no altar pregando a palavra de Deus, é Deus que está falando na terra através desta palavra, a pessoa vira as costas para ir ao banheiro, vira as costas para beber água, a pessoa larga o que ela estiver fazendo, a pessoa não presta atenção. Hoje nos falta muito reverência a essa palavra, nos falta muito esse temor de saber que quando a Bíblia está aberta, é Deus que está falando comigo. E olha que a gente não faz isso relacionado a outras coisas, não é? Eu já vi gente que segura para ir no banheiro porque ele não pode perder o que vai acontecer na novela das 8, não é? Eu já vi o camarada segurar para ir no banheiro, ficar com a boca seca com vontade de beber água, mas não poder perder um lance do seu time de futebol. E aí quando nós falamos que é a palavra de Deus que está sendo pregada, a gente levanta, a gente vira as costas, a gente não está nem aí, a gente atende o nosso celular, não é? Nós não reverenciamos a palavra de Deus da forma como ela deveria ser reverenciada. É costume na igreja, quando a palavra de Deus vai ser lida, a gente ficar de pé. Você sabe por quê? Isso aconteceu pela primeira vez lá com Neemias. Depois você pode ler lá em Neemias, não é? Quando com Esdras, né? Quando ele vai reconstruir o templo no retorno do cativeiro babilônico, e aí o templo está pronto, e aí eles vão meditar na palavra de Deus pela primeira vez dentro do templo erguido por Esdras. E aí na hora que Esdras pega e desenrola ali o rolo para fazer a leitura, todos se colocam de pé como um sinal de reverência a Deus, porque era a palavra do Senhor que seria lida ali naquele lugar. Daí então esse para nós é um ato de reverência, né? Então quando eu lido com a palavra de Deus, eu preciso encarar isso com mais responsabilidade. Você sabia que existe uma lei, por exemplo, se a polícia militar chegar na igreja e a Bíblia estiver aberta, se o guarda, né, se o soldado tiver o mínimo de conhecimento, é lei isso, ele precisa pedir que a Bíblia seja fechada antes dele entrar na igreja para poder prender alguém suspeito que talvez esteja ali fazendo alguma coisa errada, né? Então assim, nós precisamos voltar a ter esse respeito pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, porque é Deus falando na terra. Outro fatorzinho aí que eu preciso pontuar relacionado à palavra de Deus é o fato a qual ela existe para mim. Por que a palavra de Deus existe para mim? O texto que nós lemos aí diz que ela é útil para o ensino. Ou seja, é através da palavra de Deus que eu serei ensinado a respeito das coisas de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais ensino eu tenho da palavra de Deus, melhor cristão eu serei, mais no centro da vontade de Deus eu estarei. O texto que nós lemos diz que esta palavra também é para repreensão, para correção, não é? Um dos principais, preste atenção, um dos principais objetivos bíblicos é o confrontamento. A Bíblia, ela nos confronta relacionada aos nossos pecados. A Bíblia precisa nos desmascarar de nós mesmos. A Bíblia, ela precisa trazer luz sobre nossas vidas, para que nós possamos, dentro dessa luz, enxergarmos aquilo que estamos fazendo de errado e nos corrigirmos. Muitas pessoas olham para a Bíblia apenas para receber vitória. Muitas pessoas se apropriam da palavra de Deus apenas dentro dos textos bíblicos que satisfazem as suas necessidades pessoais. Mas um dos principais objetivos da Bíblia é justamente me confrontar relacionado
aos meus pecados. A Bíblia ela serve para repreensão e para correção, para educação na justiça, né? Ou seja, para que eu aprenda de fato a justiça de Deus sobre a minha vida, né? Sobre o mundo, sobre aqueles que servem a Deus, sobre aqueles que não servem a Deus. Quando eu olho para esse texto bíblico aqui, eu aprendo que a Bíblia, ela serve para que nós venhamos alcançar santidade diante de Deus, né? Esse é o objetivo da palavra do Senhor. Em outro texto, Paulo diz que ela serve para, se a gente for resumir de uma forma mais objetiva, ela serve para instruir, para corrigir e para consolar, né? Então a Bíblia é ela que me instrui dentro da minha caminhada na presença do Senhor, é ela que me corrige quando eu estou errado e ela que me consola quando eu estou abatido. O texto ainda diz, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se eu sirvo a Deus, eu preciso me habilitar dentro da palavra de Deus, para que eu realize a boa obra do Senhor. Coloque no seu coração o seguinte pensamento: é impossível servir a Deus sem a sua palavra. Hoje, meu irmão, nós vivemos uma geração onde as pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a palavra do Senhor, não têm contato com a Bíblia, não sabem o que é a palavra de Deus, né? E olha que hoje nós nem podemos dificultar muito o contato com a palavra de Deus, sabe por quê? Outrora no passado, por exemplo, quando eu me converti há 20 anos atrás, e ainda não se tinha tanto acesso à internet, a compras virtuais, quando alguém se convertia na igreja, era uma dificuldade para que essa pessoa adquirisse a sua primeira Bíblia, né? Ou tinha que ter algum irmão na igreja vendendo, ou às vezes a própria igreja tinha que possuir Bíblias para vender, ou quando você ficava sabendo assim que um irmão ia a Belo Horizonte, né, que tinha lojas evangélicas para poder trazer para você. Então assim, ter uma Bíblia era algo conquistado com muita dificuldade. Eu me lembro que a primeira Bíblia que eu ganhei foi dada por um irmão que era obreiro da igreja, e esse irmão, ele ia em Belo Horizonte, aí ele comprava caixas de Bíblia, né? E aí ele levava para a igreja e todo mundo que se convertia, ele dava uma Bíblia de presente. Isso aconteceu comigo quando eu me converti. Aí o Vicente, que hoje é pastor lá em Pará de Minas, né, da Igreja Batista da Paz, um dia ele viu que eu aceitei Jesus num culto, ele me chamou lá fora, falou: Tiago, vem cá, você tem Bíblia? Eu disse: não, né, estou vindo da igreja há poucos dias. E aí ele abriu o porta-mala do carro dele, tinha um golzinho quadrado, tinha uma caixa de Bíblia, ele pegou uma Bíblia e me deu. Foi a minha primeira Bíblia, né? Então assim, na época que eu me converti, para que você possuísse uma Bíblia era a coisa mais difícil do mundo, porque tinha que ter alguém que viesse de Belo Horizonte, tinha que ter alguém que comprasse uma caixa de Bíblia, a igreja tinha que ter talvez uma Bíblia para vender, e quando se tinha, não por causa de lucro exagerado, mas nunca era um preço acessível, né? Não era um preço acessível, era algo que demandava um investimento maior, então era com muita dificuldade. Hoje não. Hoje você entra no Mercado Livre, compra a Bíblia de N versões que você queira, com capa de florzinha, com capa de borboleta, com capa que combina com alguma roupa que você tem, com Bíblia que parece uma bolsa, não é? E aí você divide isso em 10, 12 vezes no cartão. Hoje o valor de uma Bíblia é muito mais acessível do que há 20 anos atrás. Embora também a gente está chegando no período da modernidade, né? Eu estou aqui falando de algo impresso, mas na verdade você entra lá no seu Play Store do seu celular e aí você digita lá Bíblia Sagrada, vai aparecer uma pá de versões bíblicas lá para você baixar e ter no celular. Aliás, essa é uma realidade que alguns pastores criticam, mas que a gente já precisa começar a aceitar no nosso meio. É o fato do cristão ter a Bíblia no seu celular, não carregar mais o material impresso, embora eu particularmente tenha um amor muito grande ao material impresso, né? Acho que isso não deveria mudar jamais, que a gente deve continuar carregando a nossa Bíblia de forma impressa, nas nossas mãos, embaixo do braço, né? Mas hoje assim, o acesso que a gente tem para ter na nossa mão a palavra de Deus é um acesso muito fácil.
E embora o acesso esteja tão fácil, nós vivemos um período tão pobre relacionado ao conhecimento da palavra de Deus, não é? Então, assim, quando falamos a respeito dessa palavra que é inspirada, que é a palavra de Deus, que serve para me ensinar, para me instruir, para me corrigir, que serve para me consolar, então, assim, eu tenho que criar uma responsabilidade maior com essa palavra e entender que é Deus falando comigo através dessa palavra, né? E a gente precisa ter conhecimento dela. A Bíblia, esse nome Bíblia vem do latim biblius, que significa conjunto de livros ou biblioteca, porque quando a Bíblia foi formada, se pegou ali um conjunto de livros, né, que não se contrapõem, que não se advergem, que não se contradizem, né, um com o outro. Dentro desses 1500 anos, 40 homens, nenhum falou mal do outro, nenhum foi contra aquilo que o outro disse, o que demonstra, né, o controle do Espírito Santo na escrita bíblica, tornando a Bíblia a inerrante palavra de Deus. Ou seja, na Bíblia inteira nós não encontramos erros ortográficos, mas erros doutrinários não é? Talvez uma vírgula, um ponto que ficou fora do lugar na hora da tradução, talvez uma palavra que no latim tinha duplo sentido e quando foi traduzido de forma errada, mas não contém erros doutrinários. A inerrante palavra de Deus que chegou até nós, essa inerrância demonstra o controle de Deus também dentro da escrita bíblica, né? Então, ou seja, esse conjunto de livros aí, os bíblios do latim, né? Essa coleção de livros, essa biblioteca, é porque foi um agrupamento de livros, né? Esses livros aí não eram separados em capítulos e versículos, isso veio posteriormente, né? Com Hugo, com Savonarola, foram os homens que deu capítulo, foram os homens que deram versículos bíblicos e que separou em capítulo e posteriormente separou em versículos bíblicos para facilitar o manuseio, né? Imagine se esses homens foram usados por Deus. Imagine se a gente chegasse na igreja e falasse: olha, abre a sua Bíblia aí no texto de Salmos, né? E aí você não ia ter que caçar lá dentro daquele monte de salmo qual que era, dentro daquele monte de salmo qual versículo que era. Então esses homens foram usados por Deus para criarem isso aí, para facilitar o nosso manuseio, né? A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros, sendo 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Eu estou aqui na igreja ao vivo e isso me veio aqui à mente agora, né? Então eu vou tentar citar para você os 66 livros aqui dentro das classificações, mas isso me veio à mente agora. Então eu não sei se vou citar certo para você, mas qualquer coisa eu recorro ao índice da minha Bíblia que está aqui pertinho de mim, né? A Bíblia é um conjunto de livros formado da seguinte forma: são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, divididos em 5 grupos. O primeiro grupo bíblico é o Pentateuco, também chamado de Lei de Moisés, né? O Pentateuco, ele é formado por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Então, assim, são os 5 livros que compõem aí o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros escritos por Moisés, é o nosso ponto de partida, o nosso pontapé inicial. Embora não sejam os livros mais antigos da Bíblia, né? Tudo indica, uma curiosidade, já que a gente está falando da palavra de Deus, que o livro mais antigo da Bíblia é Jó. Por quê? Todos os demais livros da Bíblia, todos os outros 65 livros da Bíblia, citam nas suas páginas Abraão e Moisés. Todos, sem exceção, menos o livro de Jó. Se ele não cita Abraão, se ele não cita Moisés, muito provavelmente é porque a sua história foi anterior ao período patriarcal, né? Então, muito provavelmente, Jó é o livro mais antigo que nós temos dentro da palavra de Deus, escrito antes do período patriarcal. Então, os 5 primeiros não querem dizer que são os mais antigos, mas são os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco. O segundo grupo de livros na Bíblia é chamado de livros históricos, né? E começa com Josué. São 12 livros, são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,
1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Esther e Neemias. São 12 livros que relatam a história de Israel. Não é a formação original do Antigo Testamento utilizado por Jesus. No nosso contexto bíblico hoje, depois do ano 500 depois de Cristo lá, a Bíblia foi agrupada com os livros da mesma característica. Então, assim, esses livros estão juntos por terem características históricas, não é? No Antigo Testamento utilizado pelo judeu, por exemplo, eles não são os históricos juntos, eles são antes babilônico, pós-cativeiro babilônico, né? Antes cativeiro babilônico, pós-cativeiro babilônico. No nosso não, esses 12 livros que relatam o período antes do cativeiro e pós-cativeiro, estão aqui dentro desses 12 livros que nós citamos aqui, são chamados de livros históricos. Eles são chamados de livros históricos por quê? Porque possuem características históricas, né? Ou seja, foram livros que relataram a história do povo de Israel. Depois dos livros históricos, nós temos 5 livros que nós chamamos de poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros com características poéticas. A escrita hebraica ou aramaica, ela possuía algumas características para identificar o estilo de texto. Vou dar um exemplo para você. Quando você pega um texto do português, que está dividido em estrofes e versos, separados de 4 em 4, o que é isso? É uma poesia, né? E geralmente a última palavra do segundo verso rima com a última palavra do quarto verso. Qual é o estilo literário que você está nas suas mãos? Uma poesia. Então, dentro da cultura judaica, né, dentro da língua hebraica, dentro da língua aramaica, havia uma característica própria para a poesia, que geralmente nós chamamos de redundância. Por exemplo, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O versículo falou a mesma coisa em duplicidade, né? Céus, firmamentos, né? Glória de Deus, obra de suas mãos. É uma duplicidade. Isso é o que caracteriza o livro como poético. Era uma das características do livro que era tido como poético dentro da cultura hebraica, né? Então, ou seja, esses livros com características poéticas, que também no passado eram chamados de sapienciais, porque além de poético, esses 5 livros falam daquilo que é humano, no sentido de emoções, no sentido de vontade, no sentido de direção própria, né? Então, livros que falam da sabedoria humana são sapienciais, né? Que são os 5 livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que estão juntos por terem essa característica. Depois nós temos o grupo dos profetas maiores. Por que profetas maiores? É porque eles eram grandões? Não, é porque o seu bloco de escrita era maior. Nós vamos ter agora as 2 últimas classificações do Antigo Testamento, né? Profetas maiores e profetas menores, e eles são chamados de profetas maiores e profetas menores pela quantidade de texto que escreveram. Então nós temos primeiro os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que ficou aqui junto, embora seja um livro pequeno, por ter sido escrito por Jeremias também, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 5 maiores livros escritos por profetas no Antigo Testamento. Alguns deles antes do cativeiro babilônico, como é o caso de Isaías, outros deles durante o cativeiro babilônico, como é o caso de Daniel, Ezequiel, né? E o próprio Jeremias. Então, assim, eles estão dentro dessa característica por terem escrito mais do que os demais profetas. Depois, por último, no Antigo Testamento, nós temos o último bloco de livros. Eu estou conseguindo até aqui falar pela ordem, né? Essa é a mais difícil, a dos profetas menores, que é o seguinte: Joel, Amós,
Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Não, eu falei errado, tá vendo? São 12, e aí eu pulei algumas, vou ter que recorrer aqui ao texto bíblico. Isso geralmente é até uma musiquinha que a gente ensina para as crianças na igreja, né? Joel, Amós, Obadias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É o segundo bloco de texto dos profetas menores, né? São esses 12 aí que eu mencionei para você, que também possuem profetas que escreveram antes do exílio babilônico, profetas que escreveram durante o exílio babilônico e profetas que escreveram pós-exílio babilônico. A maioria dos profetas menores escreveram pós-exílio babilônico, né? Na reconstrução de Israel. Mas estão juntos como profetas menores, porque são livros, às vezes, de um capítulo só, de 2 capítulos, de 3 capítulos, né? Não são livros muito extensos, que trouxeram uma profecia para um momento, para um tempo, onde Deus queria falar alguma coisa a Israel, aquele povo, e usou de um determinado exemplo, aí ele usou aquele profeta. Então, esses 39 livros que eu mencionei aqui, divididos dessa forma, né? 5, 12... 5, 5, 12, né, que vai dar 39, que formam o Antigo Testamento. O Novo Testamento também possui as suas divisões. A primeira delas é os evangelhos, ou também chamado de biógrafos, né, porque falam da biografia de alguém. E esse alguém é Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Nesses 4 evangelhos nós temos os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. O que significa essa palavrinha sinótico? Eles foram literalmente copiados um do outro, um a partir do outro, até que no momento que estava se copiando, né, eu vou explicar essa cópia, no momento que se estava copiando, talvez quem estava copiando ali lembrou de algo que o escritor anterior não tinha lembrado, não tinha conhecimento, e acrescentou a história, né? Tudo indica que aconteceu mais ou menos assim. Marcos, o João Marcos, que aparece brigando com Paulo e Barnabé, lá em Atos, capítulo de número 13, era rico, né? Alguns dizem ser ele o jovem rico que se converteu depois que Jesus ressuscitou, mas aí a gente já não sabe. Mas aquele João Marcos lá, que era rico, mesmo se ele não fosse o jovem rico, ele era rico e era estudado. E aí João Marcos, que vai receber dos discípulos a missão de colocar no papel os acontecimentos da história de Jesus, para que isso não se perdesse ao longo do tempo. Então a teologia diz que João Marcos utiliza de uma fonte que, né? Aprendi isso com o pastor Israel Leocádio, que hoje é pastor lá em Divinópolis. A fonte que Marcos utiliza de uma fonte que, porque Marcos não andou com Jesus, Marcos não caminhou com Jesus, ele não era discípulo de Cristo. Ele se converteu no período da igreja primitiva, ele veio para a igreja quando a igreja surgiu, quando a igreja começou a dar os seus primeiros passos. Então ele caminhou com os discípulos, ele vai usar dessa fonte que. Muitos atribuem que essa fonte que seja Pedro, né? Então Marcos sentou numa mesinha com Pedro e falou assim: fala aí o que Jesus fez, falou, como que foram as histórias, que eu vou colocar num papel então a pedido da igreja. E aí Marcos escreveu esse primeiro texto, né, que é o Evangelho de Marcos, é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele escreve esse texto em grego, os 16 capítulos ele escreve em grego, e isso foi uma bênção para a igreja, porque a igreja passou a ter a pregação de Jesus. Pedro, que era um discípulo próximo do Senhor, colocou ali para eles as falas que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, no Sermão Profético de Dores, como foi o chamado dos discípulos, quais foram as principais curas, quais foram os principais milagres. Então aquilo foi uma bênção. Só que ele esqueceu de um detalhe, não é? Em Jerusalém, os cristãos em Jerusalém falavam e liam em hebraico. Então o que aconteceu? O discípulo de Jesus, Mateus, aquele que era Levi, que era cobrador de imposto, porque naquela época não era comum saber ler e escrever, né? E o cobrador de imposto sabia ler e escrever. Então Mateus pega o texto escrito no grego e fala assim: gente, e os irmãos que falam hebraico aqui de Jerusalém, como é que nós vamos fazer?
O texto do Marcos ficou excepcional, mas eu vou precisar transcrever esse texto aqui para o hebraico, para que os irmãos aqui de Jerusalém que leem hebraico, que falam hebraico, também tenham acesso a essas palavras. Aí Mateus então vai transliterar, vai transcrever, melhor dizendo, o texto de Marcos, só que agora colocando ele em hebraico. No momento em que Mateus está transcrevendo a carta, o livro de Marcos, ele lembra de alguma coisa que ele viveu e que Marcos não viveu, porque Marcos está escrevendo aquilo que ele ouviu de Pedro, né? Ele lembra de alguns detalhes a mais e, além de colocar o texto literalmente igual, acrescenta alguma lembrança que ele tinha a mais, porque ele viveu aquilo junto com o Senhor. Então, olha que fator interessante. Por isso que quando você lê os evangelhos, existem versículos e histórias que são exatamente iguais. Por quê? Está aí a resposta. Um foi literalmente copiado do outro. O Evangelho de Mateus, só para você ter ideia, ele possui 90% do que está escrito no Evangelho de Marcos. Quando foi fazer o cânon bíblico, vamos pular aqui um pouquinho. Quando foi fazer o cânon bíblico, aí veio assim, ó, todos os livros do Antigo Testamento eram em hebraico. Aí o Novo Testamento tinha um livro grego, um livro em hebraico, o resto em grego. O que eles fizeram na hora de montar o cânon bíblico? Não, vamos deixar todos os hebraicos juntos, né? Aí pegaram lá o Marcos e pularam para frente do Mateus. O Mateus veio para primeiro, o Marcos ficou em segundo e ficou livros em hebraico, livros em grego. Por isso que mudou-se a ordem. Mas a escrita é, primeiro escreveu Marcos, depois Mateus veio e copiou. E isso foi uma bênção. E aí é claro que cada um deles também tem um ponto de vista diferente, mas isso aí vai ter que ficar para um outro estudo bíblico nosso, né? Porque um vai escrever do ponto de vista grego e o outro vai escrever do ponto de vista judaico, né? É claro que vai ter uma diferençazinha aí na ótica, né? De se olhar para esses dois evangelhos. Então isso foi uma bênção. Passado 10 anos, a igreja tinha o evangelho de Marcos em grego, tinha o evangelho de Mateus em hebraico e o povo estava pregando nas igrejas, e aquilo era uma maravilha, porque eles tinham a palavra de Jesus. Só que com o passar aí de uns 15 anos, começou a haver dúvida no coração de algumas pessoas que estavam se convertendo, se as histórias mencionadas por Marcos e Mateus eram verdade. O que eles fizeram? Contrataram um médico historiador da época chamado Lucas, para que ele pegasse as histórias relatadas em Mateus e Marcos e conferisse a veracidade dessas histórias. O que Lucas faz então? Ele pega Marcos e Mateus, começa a transcrever mais um terceiro livro agora, né, da biografia de Jesus, porém investigando cientificamente se aquela história era verdadeira ou não. Por exemplo, o Lucas foi lá no neto do Zaqueu, por exemplo, né? Foi quem me veio à mente aqui e falou assim: você é neto do Zaqueu? Sou. Como que foi a história do seu avô? Ah, meu avô queria ver Jesus, meu filho. E aí ele correu na frente da multidão, subiu numa árvore. É do jeito que está aqui? É desse jeito. Aí ele foi lá e colocou do jeito que estava, confirmando a história dos outros dois evangelhos existentes até aquele momento. Por isso que eles são chamados de sinóticos, né? Porque foram literalmente copiados um do outro. O evangelho de João não tem nada a ver com sinóticos. João escreveu algo dele, ele caminhou com o Senhor, ele esteve perto de Jesus, viu a necessidade de deixar aquilo também escrito e fez o seu próprio relato, né? Inclusive é um evangelho talvez mais fácil de ser compreendido, porque não foi escrito por uma ótica judaica como o de Mateus, não foi escrito por um ponto de vista grego como foi o de Marcos, não é um fim investigativo como foi o de Lucas, é um evangelho mais simples, mais direto, mais objetivo, tanto que quando a gente vai orientar alguém a começar a ler a Bíblia, a gente fala assim, olha, começa lendo pelo evangelho de João, né? Você vai conseguir entender de forma mais clara. Então o Novo Testamento é composto por evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos um livro histórico, que é o de Atos dos Apóstolos, é o único livro da Bíblia que tem um começo e não tem um fim, ele não termina, né? Ele não acaba quando termina. O capítulo 28 não é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, né? O último capítulo, nós como Igreja do Senhor ainda estamos escrevendo ele, Atos 29, né? A história
sou eu e você, né? Então, assim, esses próximos capítulos somos nós que estamos escrevendo aqui na história da igreja. Depois do livro histórico, nós temos a terceira classificação, que são as cartas paulinas. O que são as cartas paulinas? Foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas que ele abriu ou ajudou a abrir e aos pastores que ele enviou ou que pastoreavam igrejas que ele abriu, não é? Então, nas cartas paulinas, nós temos o maior conjunto de texto bíblico escrito por uma só pessoa dentro da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. O maior escritor bíblico não foi Moisés, foi Paulo, pela quantidade de livros, não pela quantidade de palavras, pela quantidade de livros, né? Escreveu 13. Dentro das cartas paulinas, nós temos as cartas às igrejas e temos as cartas pastorais, né? Ou seja, são 10 cartas escritas a igrejas e 3 cartas escritas a pastores. 4, são 9 cartas escritas a igrejas e 4 cartas escritas a pastores, né? As cartas são essas: Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? São as 9 cartas escritas pelo apóstolo Paulo a igrejas que ele abriu ou que ele ajudou a abrir, né? E aí nós temos as 4 cartas pastorais: Tito, Filemon, 1 Timóteo, 2 Timóteo. São 4 cartas a pastores, obreiros de Paulo, formando então as 13 cartas paulinas que contém o Novo Testamento. Depois nós temos 5 cartas chamadas de cartas gerais. Por que são chamadas de cartas gerais? Porque elas foram escritas à igreja de um modo geral, não a uma igreja como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas para que fossem circuladas entre as igrejas daquela época, né? As cartas são Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas, né? São 8 cartas, não é isso? Vamos contar de novo: Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. 8 cartas que são chamadas de epístolas gerais, são cartas escritas para que circulassem na igreja de modo geral. E a última divisão, a 5ª divisão do Novo Testamento, é o livro profético ou revelação, não é? Livro profético, Apocalipse, é o único livro de profecia do Novo Testamento, que vai falar daquilo que ainda vai acontecer sobre a vida da igreja, né? É a nossa profecia, é onde nós nos agarramos, é onde nós nos mantemos de pé, é o que renova as nossas esperanças para que a gente continue servindo ao Senhor e nos caminhos dele. Então, falei, né? 66 livros que contêm a palavra de Deus dentro das suas divisões. Talvez você me pergunte, pastor, para que eu tenho que aprender essa divisão? Olha, ajuda muito a abrir a Bíblia. Não é? Quando eu vou abrir a Bíblia, só é um profeta menor, Joel, profeta menor. Eu sei mais ou menos onde está o profeta menor na minha mão ali, né? Na Bíblia. Então, isso me ajuda muito no manuseio, né? Isso aí demonstra também essa intimidade nossa com a palavra de Deus. Essa pessoa serve a Deus há muito tempo e não tem intimidade com a sua própria Bíblia. Se falar para ela abrir em Abacuque, ela vai achar que aquilo é um espirro, né? Irmãos, Abacuque, o irmão vai dizer, saúde, pastor. Achando que o pastor está espirrando, né? Que aquilo não é uma palavra. Então ela pede para abrir em Amós, a pessoa está caçando Amós lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, achando que Amós era um pastor enviado por Paulo, né? Então, assim, isso demonstra a nossa intimidade com a palavra do Senhor. Então, assim, essas informações existem para que nós venhamos tê-las no nosso coração. Porque quanto mais contato a gente tem com a palavra do Senhor, melhor mais perto, mais próximo a gente está do Senhor. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Eu te dei aqui poucas informações, mas que já servem para que nós possamos estar nos familiarizando com essa palavra. Não se esqueça, meu irmão, principalmente de que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela não foi feita por homens. O Espírito Santo de Deus usou homens na sua formação, na sua escrita, né? O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Os escritores são Paulo, Moisés, Tiago, Pedro, João, Esdras, Neemias, Jeremias, Daniel. Esses são os escritores.
o autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. Ela é inspirada por Deus e ela é a verdadeira palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com essa palavra. Você tem que conhecer essa palavra cada vez mais. Ela é a sua ferramenta. Quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais nós vencemos o diabo. Quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais firme nós estamos no propósito a qual Deus nos chamou. Amém? Quero agradecer aí os irmãos que nos acompanharam ao vivo e você também que está nos assistindo aí depois através do YouTube. Quero pedir a você, agora ao vivo ou depois através do YouTube, que nos ajude se inscrevendo no canal da Igreja Batista Nacional Atos, lá no YouTube, não é? Que deixe aí o seu comentário aqui ao vivo e também depois no YouTube. Deixe aí o seu joinha, diga um amém aqui nos comentários para me entender que essa palavra alcançou a sua vida, alcançou o seu coração, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe rica e poderosamente. Enquanto você curte aí, enquanto você deixa o seu amém, eu vou estar orando para que nós possamos aí estar finalizando esse estudo bíblico. Amém? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui nessa noite, eu aqui na igreja, os irmãos em casa. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dê vitória dentro da Tua palavra, que nós possamos dia após dia aprender mais da Tua palavra, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, a respeito da Sua vontade, da Sua boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas, ó Pai. Que esta palavra tenha alcançado o coração dos irmãos na Tua presença, que nós possamos continuar te experimentando através dela, dia após dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã Joaquina, né, que é quem eu estou vendo aqui nesse momento, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.